Mas, Ivana, eu não posso gritar, não posso bater, eu não posso chantagear, eu não posso botar de castigo. Como é que eu educo meu filho? Falei, olha só a crença que a gente tem, que para educar um filho precisa mesmo de violência, precisa de maldade. A gente precisa perceber a diferença entre limites e consequências. Quando cabe uma consequência e quando não cabe uma consequência, quando cabe um limite. Tudo aquilo que você ordena o teu filho a fazer, ele tem que fazer isso porque você deu uma ordem, não tem uma consequência, porque não tem uma opção para ele fazer ou não fazer. Tipo assim, você fala, filho, você precisa passar o aspirador em casa agora. Aí ele não passa o aspirador. Então você diz assim, tá, então agora você está de consequência, tiro o celular. Primeiro, isso não é uma consequência, é um castigo. A consequência, ela sempre está relacionada ao que a criança fez. É uma consequência do que ela fez, uma consequência lógica do que ela fez. Porque a intenção da consequência não é castigar a criança e que ela sofra pelo seu erro. Tira o que você mais gosta para você sofrer pelo que fez. Não é através do sofrimento que a gente vai ensinar a criança, do castigo. A consequência é uma educação que parte da lógica. É a consequência do que ele fez, para ele poder experienciar de fato o que acontece quando ele faz isso. Bate na irmã, não pode brincar com a irmã, rasga o livro, fica sem livro, desenha as paredes, não pode usar X. Você faz mal uso disso, então você fica sem isso por um tempo, uns minutos, por uma hora, por um dia, por 3 dias, depende da idade da criança. Quanto mais velha, a consequência pode ser mais longa. Quanto mais pequena é a criança, a consequência é mais curta. Agora, a consequência ela cabe quando a criança tem a liberdade de escolher fazer ou não aquilo. Ela está lendo um livro, ela tem a liberdade de escolher rasgar o livro ou não. Ela já sabe que não pode rasgar o livro, mas ela tem a liberdade de fazer isso. Não está no teu controle. Ela tem o X e ela sabe que não pode desenhar nas paredes, mas ela, quando você não viu, ela foi lá e desenhou nas paredes. Aí cabe uma consequência, que é para ajudar a criança a perceber que a sua atitude, a sua ação, a sua escolha teve uma consequência. E é só isso. Riscou a parede, fica sem X. Bateu no irmão, fica sem brincar com o irmão. Então, é para a criança poder sentir de fato, na realidade, na vivência, a consequência lógica do que ele fez. Ele não fica sem chocolate, sem presente de Papai Noel, a mamãe não fica triste, nada disso. Você não vai querer que teu filho sofra pelo erro que ele cometeu. Você vai querer que teu filho aprenda com o erro que ele cometeu. A criança vai ter o livro de novo na mão e vai dizer assim, rasgo o livro ou não rasgo o livro? Porque se eu rasgo o livro, fico sem livro. Se eu não rasgo o livro, eu fico com o livro. O que eu faço? Então, ela é um espaço que a criança tem de liberdade de escolha. Então, a consequência é para isso. Quando ele tem a liberdade, escolher as coisas que lhe convêm, que são certas. Limite cabe quando você dá uma ordem para o teu filho, ele precisa fazer alguma coisa que você mandou fazer e ele não tem liberdade de escolha. Então, você fala, filho, agora tem que fazer o dever de casa. Não é uma pergunta, não é uma opção. Ele tem que fazer. Então, ali não tem uma consequência. Você não vai falar para o teu filho, faz o dever de casa. Se você não fizer, então você fica sem chocolate. Mas se você está falando para o teu filho que tem que fazer o dever de casa, você não pode dar para ele uma ordem e, no mesmo tempo, a escolha de não cumprir a ordem. Você mesma está se contradizendo. Não há liberdade de escolha quando você fala a hora de tomar banho. Não é uma escolha para ele tomar banho, não é uma escolha para ele passar o aspirador na casa, não é uma escolha para ele fazer o dever de casa, é uma obrigação. Obrigação não tem consequência, o que tem é limite. Ah, mas se ele não fizer, se ele não fez o que você mandou, o erro foi teu, porque você mandou e você deixou ele não fazer. Então, o que precisa ali é você aprender a ser uma autoridade com firmeza. Ensinar a teu filho que quando você fala é para acontecer. Filho, tem que tomar banho. Se você não tomar banho, vai ficar todo sujo. Mas não estou entendendo. Você manda teu filho tomar banho e, no mesmo tempo, está dando para ele a liberdade de escolher. Então, você mesma está trabalhando para que teu filho não te leve a sério. Talvez você não seja consciente, você não fez isso de forma consciente, mas você ensinou teu filho a não te obedecer. Mas como assim, então? Mas o que eu faço na prática? Se eu falo para o meu filho que ele tem que tomar banho e ele não toma, o que eu faço na prática? Não faço nada? Não, é que se você fala que para teu filho que tem que tomar banho, é uma ordem, não há opção, não há escolha, ele vai tomar banho. Ah, mas ele não quer. Tudo bem, ele vai tomar banho sem querer. O erro, quando você manda o teu filho fazer uma coisa e ele não faz, o erro não é o teu filho não ter feito. O erro foi você ter mandado e deixado ele não fazer, permitido que ele não faça. Ah, mas ele não quer fazer, então fique mais firme. Ah, mas é que eu viro as costas e ele já foi fazer outra coisa, então não vire as costas.
Ah, mas é que eu aviso ele e ele não vai. Então fique ali. Não deixe ele fazer outra coisa. Você vai falar pro teu filho, filho, daqui a 10 minutos você vai tomar banho. Ele vai falar, não quero. Tudo bem, você não quer. Você não quer tomar banho. Eu ouvi. Mas daqui a 10 minutos você toma banho. Daqui a 10 minutos você vai. Filho, hora de tomar banho. Você não vai deixar o teu filho controlar o tempo e ir tomar banho sozinho, porque você sabe que isso não vai acontecer. Daqui a 10 minutos você vai. Filho, hora de tomar banho. Não quero. Você não quer, mas agora está na hora de tomar banho. Mas eu quero desenhar. Você pode desenhar, mas primeiro tem que tomar banho. Então, o teu filho vai criando uma outra relação com você. Até o ponto que a vivência que ele tem é que a minha mãe fala e eu faço. Aí coincidiu. Aí, menina, você fala uma vez e teu filho te obedece. E é maravilhoso. Você não tem que falar 1000 vezes para ele tomar banho. Você tem que continuar falando para ele tomar banho, escovar o dente, fazer o dever de casa, tem que. Ai, se eu não falar, ele não faz. É isso mesmo. Se você não falar, ele não faz. É como eu sempre falo a vocês. Ele vai, no momento em que você não precisa mais falar as coisas, ele faz por conta própria, ele não precisa mais de você, ele vai se embora de casa. Enquanto for criança dependente de você, ele vai precisar que você mande. Então, você vai mandar, só que você não vai mandar 1000 vezes a mesma coisa. Beijo, meninas. Gratidão pela companhia mais uma vez. Tchau, tchau.